Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o alerta contra a depressão e os cuidados que as pessoas precisam ter para que a doença não fique ainda mais grave. E mais, a realidade de quem perdeu um animal de estimação nas ruas de Uberlândia e as dicas para tentar evitar este problema. E ainda a festa julina no mercado municipal. Hoje, Trio Sucupira promete animar o público. Essas e outras informações agora no TVU Notícias. A depressão é uma doença que afeta um grande número de pessoas e nem sempre as vítimas da doença e os que estão ao seu redor conseguem lidar e superar o problema. Prestar atenção em alguns fatores pode evitar que o quadro da doença se agrave. Olhando assim nem parece, mas a Alessandra ainda se recupera de uma grave depressão. Tudo começou com a descoberta de um câncer de pulmão em uma pessoa da família. Desde então ela foi ficando cada vez mais triste, até que percebeu que algo estava errado. Assim que ela descobriu, eu entrei num quadro de tristeza profunda e fiz um tratamento com a psicóloga, tudo, e eu não conseguia a melhora. Tive outros sintomas como a insônia, não comia, tinha déficit de atenção por causa do problema de dormir, então, enfim, eu tive que fazer o tratamento em virtude desses outros sintomas que foram aparecendo depois do quadro da depressão ser diagnosticado. Segundo a Alessandra, a doença se agravou ainda mais com a indiferença de algumas pessoas que a rodeavam, inclusive no antigo trabalho. Acredito que o fato dessa indiferença da sociedade, das pessoas te julgarem tanto, até te olharem mesmo de forma diferente e entender todo o teu comportamento também, eles acham que é em virtude de você estar ficando, querendo chamar a atenção, eu acho que isso foi agravar a situação mesmo e piorar o que poderia ter realmente sido um quadro apenas de tristeza, virou uma depressão profunda. A Alessandra, infelizmente, é apenas mais uma entre tantas pessoas que sofrem com a doença. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde, cerca de 114 mil mineiros foram afastados das suas atividades diárias em decorrência da depressão. A depressão é um transtorno mental, é considerado um transtorno do humor, né? E nós temos diferentes tipos de depressão. Tem depressão, elas são divididas geralmente em dois tipos de depressão unipolar e depressão bipolar. É um estado no qual o humor da pessoa encontra-se ou deprimido ou irritado e a pessoa perde a capacidade de sentir prazer em atividades que antes proporcionavam prazer a ela. Esses são os dois principais sintomas. É uma alteração, então, do humor, um declínio do humor. A depressão é a doença que mais tira anos de vida saudável do brasileiro. De cada 10 anos de vida saudável, pelo menos 1/3 é levado por ela. As consequências da doença podem ser além de psicológicas. A pessoa que está deprimida tem maior risco de infartar, por exemplo. Ela está com a resposta inflamatória dela alterada, libera mais cortisol, libera mais mediadores inflamatórios, então ela tem maior risco de ter arteriosclerose. O eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal está alterado, então tem alterações endócrinas. A imunidade da pessoa está baixa, ela tem maior risco de ter infecções, de ter tumores, altera a parte física também. O tratamento é necessário e pode ocorrer por meio da psicoterapia ou medicamentos. A psicoterapia, mesmo nos casos de depressão moderada e grave, ela pode entrar como coadjuvante. Ela não compete com a medicação, elas atuam em áreas cerebrais diferentes. A terapia vai atuar numa região cerebral, a medicação vai atuar em outra região cerebral. E outras questões também, hábitos de vida saudável, aliviar o estresse, prática de atividade física. Quando a pessoa consegue fazer isso depois que ela saiu do episódio depressivo. Quando a pessoa está em franco episódio depressivo, não adianta a gente querer forçar a barra para ela ir na academia. E agora vamos saber como fica a temperatura amanhã, quinta-feira. E em Uberlândia, a previsão é de tempo aberto, sem previsão de chuva, e a mínima é de 17 e máxima de 24 graus. Confira como fica o tempo em outros municípios da região.
Em Tuiutaba, a temperatura varia entre 13 e 31 graus. O tempo permanece aberto o dia todo e nada de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus em Araxá. A quinta-feira é de tempo aberto e sol a maior parte do dia. Mínima de 15 e máxima de 24 graus em Dianópolis. A quinta-feira é de sol forte e nada de chuva. Tempo aberto nesta quinta-feira em Patrocínio, mínima de 11 graus e máxima de 26 graus na cidade. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br. O desaparecimento de animais de estimação tem se tornado comum no dia a dia. Com frequência, encontramos postagens na internet dos donos procurando pelos amiguinhos de estimação perdidos. Mas alguns cuidados podem ajudar a evitar este tipo de problema. As fotos postadas no Face hoje são as únicas lembranças que Bruna tem da amiga fiel. Brisa, a cadelinha sem raça definida, foi tirada das ruas e adotada pela jovem. Há pouco mais de uma semana, sumiu. Eu encontrei ela na rua e aí resolvi adotar porque eu morava sozinha em outra cidade e eu queria uma companhia, eu gosto muito de animal. Aí um amigo meu veio comigo de Iraguari no carro e eu vim pro meu serviço, que eu entro cedo. Ele falou assim, deixa eu passear com ela enquanto eu vou na faculdade resolver uns problemas, depois deixa ela na sua casa. Aí nesse meio tempo, que ele tava com ela na rua, a coleira arrebentou e ela saiu disparada na Rondon. Aí ele foi atrás, só que perdeu de vista. E desde então, nenhuma notícia, nada. De lá pra cá, Bruna tentou de tudo para reencontrar a cachorrinha de estimação. Fez até postagem em rede social. E até recebeu algumas ligações, mas era alarme falso. Eu saí colocando panfleto do rosto dela, o telefone, caso alguém visse, né, e me ligasse. E tinha um cachorro morto na Rondon, branco com preto, igual ela, mesmo tipo. E um garçom de um bar onde eu estava entregando falou que um cliente chegou contando desse cachorro que estava morto. Depois disso a gente recebeu umas 5 ligações falando desse mesmo animal que estava na Rondon, só que não era ela não. Perder um animal de estimação é algo mais comum do que muitos imaginam. De acordo com o vice-presidente da Associação de Proteção Animal, a APA de Uberlândia, a unidade recebe em média 20 pedidos de ajuda da população para encontrar algum animal perdido. 70% deles são encontrados. Alguns cuidados simples podem evitar este tipo de problema. A primeira preocupação é você ter muito cuidado com o portão, na hora de abrir e fechar portão, tentar identificar esse animal com coleiras de identificação, com nome, endereço, seu endereço, seu telefone, né? Tentar castrar esse animal. O animal muitas vezes ele foge por causa da libido, ele foge para procurar o acasalamento, para cruzar. O animal castrado dificilmente ele fugiria, né? Outra preocupação que você tem que ter, na verdade, com relação ao seu animal, é se o animal ele é muito hiperativo, tentar adestrá-lo, tentar fazer com que esse animal fique um pouco mais calmo para evitar essas fugas. Uma das formas de diminuir os riscos de um animal fugir pode estar na castração. Em Uberlândia, uma parceria com a UFO desenvolve um projeto de castração de animais domésticos e de rua. O procedimento é de graça e quem tiver interesse basta procurar o Centro de Controle de Zoonoses. A pessoa tem que ir até o Centro de Controle de Zoonoses, levando cópias dos documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de vacinação antirrábica do animal e, além disso, tem que levar a carteira de trabalho. Caso a pessoa seja autônoma ou no momento se encontre desempregada, é importante a pessoa levar a cópia da carteira de trabalho, onde tem a foto e a seguinte, e a do último contrato e a página seguinte também. Em tempo de crise, muito se fala em terceiro setor, e é justamente este conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos que tem dado sentido à vida de muita gente. Mas o desafio da participação de voluntários envolve, além de dedicação, a capacitação. O conceito de ONG, ou Organização Não Governamental, já não é novidade para ninguém. Mas é importante saber que uma ONG é muito mais que um grupo de pessoas que se reúne para fazer boas ações. Organizar uma ONG é coisa séria. Na verdade, nós estamos falando de uma associação ou fundação,
que na sua maioria vai trabalhar em prol da sociedade na área de educação, saúde e assistência social, realizando aquelas ações que o Estado não consegue realizar, entregar à sociedade tudo o que ela precisa de demanda nessas áreas, né? De acordo com o IBGE, o Brasil tem 250 mil entidades do terceiro setor. São organizações que reúnem 2 milhões de trabalhadores e a mesma quantidade de voluntários. Cerca de 7% dos jovens brasileiros atuam nessas organizações. Um número bem expressivo. Mas ao saber que nos Estados Unidos, por exemplo, o número de jovens voluntários passa dos 60%, fica claro que a gente precisa se mexer mais. As pessoas têm cada vez mais um propósito de devolver à sociedade aquilo que recebe. Agora, as entidades também precisam saber se comunicar com esse público. Isso é muito importante, por isso que a gente sempre fala, gestão profissional na parte administrativa, contábil e jurídica é fundamental. É uma questão de sobrevivência nos dias de hoje. A participação voluntária é o grande motor das ONGs na transformação de vidas. A ONG Mudança Já capacita crianças, jovens e adultos com 40 cursos gratuitos. São 15 anos de história na região de Venda Nova, na capital. Para manter o funcionamento, a entidade conta com a participação da comunidade, o que inclui ex-alunos e profissionais dedicados como a Marajane. Há 13 anos, era testemunha de histórias de sucesso. O que mais me gratifica é que posso ajudar as outras pessoas e o intuito da nossa instituição também é que eles voltem a estudar. Por mais que a gente pense que o estudo, mesmo com o estudo não está dando certo, tem que estudar porque o mercado hoje exige. E a necessidade de Venda Nova que nós visualizamos é que as pessoas deixam de estudar para trabalhar, cobrir outras necessidades básicas. Então, o momento deles buscarem uma recolocação no mercado de trabalho, de poder fazer uma geração de renda rápida. E isso gratifica a gente porque a gente vê os resultados chegam até a gente. E muita gente não para no primeiro curso. Depois de capacitados, os alunos estão aptos a abrir o próprio negócio, como fez a Cristiane. Ela abriu um salão de beleza depois de fazer um curso e está muito animada. A expectativa é agora aproveitar esse período, né, de crise, né? Então a gente está inovando mesmo, né? A ONG deu a oportunidade da gente ter esses cursos de aperfeiçoamento, né, na área e a gente está querendo ampliar o conhecimento mesmo para exatamente fugir mesmo, né, da crise e aproveitar as oportunidades. Nas favelas como essa aqui, o Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, podemos perceber de forma clara como o Estado pode ser omisso e falhar nas missões mais básicas. É nessas horas que as ONGs atuam. Mas não é fácil fazer o bem. Além de boa vontade, é preciso capacitação e dedicação. Que o diga o João Souza, que se juntou com 15 amigos para ensinar profissões para a população da favela. Mas logo de cara, percebeu o tamanho do desafio. A gente tem várias dificuldades, mesmo da questão da capacitação técnica das pessoas para gerir, porque, querendo ou não, uma ONG, a gestão dela não passa longe do que uma empresa necessita, e a disponibilidade das pessoas, porque muitas vezes esse trabalho é feito de forma voluntária. Mas diante da omissão do Estado em certas questões, ele não desanima na tarefa de dar um pouco de esperança para quem se sente abandonado. O que acontece muito agora é que as organizações também elas precisam evoluir junto com as demandas também, porque as demandas da população evoluíram, né? As demandas da população deixam de ser só subsistência, segurança alimentar e começam a ser outras necessidades. Por exemplo, a gente atende uma necessidade muito específica que é a educação empreendedora. A gente trabalha com negócios dentro da comunidade de baixa renda, capacitando esses empreendedores, oferecendo mentorias para que esses negócios que já existem melhorem, ou mesmo ajudando a criar outros negócios. E hoje é dia de festa julina e muita animação em um dos cartões postais de Uberlândia, o Mercado Municipal. Gislene Rodrigues conta pra gente quem são os responsáveis pela música da festança. Olá, Daniela. O Trio Sucupira já existe há 9 anos e eles prepararam um repertório muito especial para a festa de hoje à noite. Para saber mais detalhes, eu converso com Daniel Sobreira, que é sanfoneiro. Daniel, primeiro, conta pra gente um pouco a história desse trio, se vocês são daqui de Uberlândia mesmo, como é que vocês se uniram para tocar essa música tão animada? Bom, nós somos mineiros, né, uberlandenses, e com esse gosto em comum pelo forró, pela cultura nordestina. E a gente se uniu através da música mesmo, através desse gosto que a gente tem em comum pelo forró. A gente se conheceu, começou a tocar junto e falou, não, vamos começar, né? É aquela velha história, começou com uma brincadeira e foi ficando sério, fomos começando a levar a sério. E estamos há quase 10 anos tocando juntos. E quem vir hoje ao Mercado Municipal vai poder conferir qual repertório?
Bom, o nosso repertório ele é composto por clássicos do forró, né? Então, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, então isso e muito mais. Reforça então o convite para o pessoal. Pessoal, venham já para cá, agora a partir das 19 horas, já está rolando aqui no Mercado Municipal, vem que o forró vai pegar fogo aqui. Então agora mostra uma palhinha pra gente, por favor. Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. Diz, Juazeiro, onde anda meu amor? Obrigada, Gislene, pelas informações. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Os sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. Por causa de denúncias de supostas irregularidades em suas contas, a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO, divulgou um pronunciamento oficial e esclarece que as prestações de contas estão totalmente regulares. Nós convidamos o diretor executivo da FAEPO, Alair Benedito de Almeida, para explicar melhor sobre esse assunto. Uma boa noite para o senhor, Alair. Boa noite, filho. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer. Bom, vocês divulgaram nota, né, oficial sobre essa confusão que as pessoas têm feito em relação à FAEPO e o Hospital de Clínicas, né? Isso. Dá para o senhor explicar melhor para a gente? Olha, a FAEPO é uma fundação de direito privado e que se relaciona com a universidade através de um convênio específico para prestação de serviços ao Hospital de Clínicas, através da contratação de pessoal e aquisição de insumos hospitalares, materiais, medicamentos, etc. Então, essas são as duas funções específicas da fundação. E o endividamento no momento, Alair, se deve a quê especificamente, como a gente estava conversando nos bastidores? Olha, há muitos anos a FAEPO vem cumprindo um papel que não é dela, que é um papel do Estado brasileiro. A FAEPO recebe um recurso sempre insuficiente para manter as atividades do Hospital de Clínicas. E muitas vezes é premida a tomar decisões como aquisição de medicamentos de urgência, equipamentos, cumprir ordens judiciais e etc., que não estão previstas em nenhum orçamento. Então a FAEPO muitas vezes assume esse papel porque a universidade ela não tem essa maleabilidade para adquirir medicamentos e coisas assim de última hora, de emergência, etc. A extinção da FAEPO, né, ou a sua saída de cena, seria realmente uma catástrofe. Exato. A sociedade precisa estar alertada para isso. A FAEPO precisa de socorro, como o Hospital de Clínicas. Não há desvio de função, de atividade dentro do Hospital de Clínicas e muito menos dentro da FAEPO. O que a gente trabalha é com um orçamento muito abaixo da realidade, da necessidade da sociedade, de uma maneira geral. E a FAEPO vem fazendo frente a isso com enorme sacrifício. Ela tem sacrificado patrimônios. A FAEPO está num nível de endividamento muito grande por conta de fazer esse papel que é do Estado brasileiro, que deveria
ter orçamento adequado, não é função do hospital da FAEP contratar servidores por CLTs, deveriam ser contratados por concurso pelo regime jurídico único. Então a FAEP contrata esses servidores, tem 1.400 trabalhadores. Se a FAEP encerrar as suas atividades hoje, ela demite 1.400 trabalhadores que tratam de aproximadamente 5.000 bocas e, além disso, gera uma série de empregos no entorno do pessoal que trabalha com logística, de distribuição de materiais e de outros recursos. Então, a FAEP é uma grande geradora de emprego e renda também. É muito importante, porque a gente tem a preocupação social. Mas, por outro lado, nós temos uma preocupação ainda maior, que é o Hospital de Clínicas, porque a FAEP, se ela encerrar a atividade hoje, você imagina, seria possível em curto prazo repor 1.400 trabalhadores? Seria possível reconstituir a atividade do hospital para continuar dando assistência a toda essa sociedade? Então a FAEP precisa sim do apoio de toda a sociedade, porque ela não nos pertence. A FAEP é um bem dessa sociedade, do município de Uberlândia e da região. Ela foi instituída inicialmente com recursos privados doados pela comunidade uberlandense. Senhora Laia, que tipo de medidas o senhor tomou e quais as outras medidas que o senhor julga ser necessárias para evitar essa possível extinção da FAEP, como vocês detalham na nota? Primeiro é o seguinte, a eventual extinção da FAEP teria que ser conduzida pelo seu Conselho de Curadores e pela sua Assembleia Geral. Não é o diretor, não é o presidente, que neste momento também é o reitor, né? Então a FAEP tem os seus órgãos administrativos superiores que são responsáveis pela sua existência, são seus fundadores. E aqui cabe ainda um esclarecimento, né? As pessoas falam, por que a FAEP tem patrimônio e não doa para a universidade? Por exemplo, eu ouço muito esse tipo de questionamento. Vou lhe dizer, para se instituir uma fundação, ela tem que ter patrimônio. A fundação, a existência da fundação requer que ela tenha um patrimônio, certo? E tem exigências legais para ela ser constituída. Então ela tem que ter patrimônio. Além do mais, o patrimônio é o grande avalista dos empréstimos bancários, dos endividamentos. Se não fosse esse patrimônio, a FAEP não teria como fazer disso. Eu digo que o grande avalista da FAEP, primeiro são a sua história e segundo são os bancos, particularmente o Banco do Brasil, porque banco não empresta para quem não paga e a FAEP cumpre regiamente os seus compromissos. Voltando à sua pergunta base, o que nós temos feito? Primeiro o seguinte, nós temos tomado atitudes administrativas internas que dependem, inclusive, mais do gerenciamento do hospital, da gestão do hospital. E a atual administração do hospital tem feito um esforço enorme para definir bem a relação corpo funcional com atividade, ou seja, para tornar isso a melhor produtividade possível com o menor custo. Então esse é um esforço enorme da direção do hospital. Por outro lado, a FAEP tem procurado contornar essa crise sempre buscando o endividamento. As únicas opções da FAEP é ter um controle muito grande sobre os fornecedores, dialogando com os fornecedores, postergando dívida, renegociando dívida, só que os fornecedores também vão cansando ao longo do tempo. Então, há um risco iminente. Por outro lado, a FAEP tem muito dinheiro para receber do poder público. É muito dinheiro, não é pouco não. Na década de 90, a FAEP prestou serviço de cirurgia cardíaca ao município de Uberlândia na ordem de 10 milhões de reais, que se corrigidos para hoje seriam 50 milhões de reais. E a FAEP não recebeu um centavo por essa prestação de serviço. A FAEP hoje está na chamada, numa das ações governamentais para a saúde, que é a chamada Rede Cegonha, e essa Rede Cegonha já gerou aí para a FAEP recursos na ordem de 10 milhões de reais que não foram repassados.
para atender uma demanda específica do município, principalmente para dar suporte à cirurgia cardíaca, o Hospital de Clínicas criou uma unidade coronariana, uma UTI coronariana, com 7 leitos. Até hoje não foi pago 1 centavo, foi em abril do ano passado. E eu poderia te dizer aqui, te dar vários números para mostrar isso. Por exemplo, o orçamento da FAEPO no melhor momento dos últimos anos foi em 2011. O orçamento foi 155 milhões de reais. O orçamento em 2015 recuou para 138 milhões. Ele deveria estar hoje na faixa de 210 milhões de reais, no mínimo. E eu tenho todos os números para comprovar isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Laíra, aqui no TVU Notícias. Muito obrigado a você pela oportunidade de estar esclarecendo o público interno e o público externo e, mais ainda, fazer um apelo para a sociedade de Uberlândia. Nós precisamos salvar a FAEPO para que a FAEPO mantenha a atividade do Hospital de Clínicas. Sem a FAEPO, o hospital hoje ele assumiria uma posição catastrófica. Ele era basicamente evoluir para a extinção. A informação é o melhor caminho, né, senhor Laíra? É, o melhor caminho, mas eu conto com o apoio da sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E daqui a pouco tem UFO no Plural. Nesta edição, o jornalista Erivelto Rodrigues conversa com 2 convidadas da ONG Pontes de Amor sobre um tema polêmico na nossa realidade, a devolução de crianças pós-adoção. Um bate-papo bem interessante que vai ao ar daqui a pouquinho às 10 da noite. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã.